Romanos, capítulo 6, versículo 1 em diante diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É uma pergunta. De modo nenhum. Diga comigo, de modo nenhum. No original quer dizer, nem pense nisso. Fala comigo, nem pense nisso. Nem cogite isso. Nem passe pela sua mente isso. É isso que quer dizer. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Irmão, eu estou na versão Ferreira AA, então deve estar totalmente descompassado com a versão King James aí, tá? Só ficar aí ligado aí, por favor. Verso 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele e o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Fala comigo, quem morreu está justificado do pecado. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, e aqui está a Tua igreja amada, que ama a palavra do Senhor. Espírito Santo, abre a nossa mente, abre o nosso intelecto. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis. Como Paulo escreveu, inspirado pelo Senhor Espírito Santo, que no fim do tempo haveria comichões nos ouvidos das pessoas. Elas não querem mais dar ouvidos e aprender a palavra que liberta. Mas tem um povo que quer crescer para a Tua glória. Os que estão aqui, os que ouvem pela rádio, os que estão pelo canal do YouTube. Glorifica o nome do Senhor Jesus pela palavra, Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele vem queimando no meu coração, tão certo como Ele vive, Ele tem queimado no meu coração para ministrar palavras que faz toda a diferença na nossa vida, amém? E que nos leva a desfrutar da sua presença, a mergulhar em meio à sua glória. E eu quero isso para mim, e eu quero isso para essa igreja, amém? E só tem uma fórmula, só tem uma maneira de nós crescermos nisso. É nos debruçando sobre a palavra. Se as cartas, como os evangelhos, como as profecias, tudo que foi escrito, então há importância nisso, sim ou não? E se Deus preservou a sua palavra ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e chegar aos nossos dias de hoje, é porque isso é importante para nós. E nós não podemos negligenciar tal palavra. E eu confesso aos meus irmãos que quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu corro para os pés do Senhor pedindo a Ele direção, para eu não falar de mim mesmo, porque o poder não está nas minhas palavras, mas o poder está nas palavras do Senhor. E eu tenho pedido para Deus que Ele abra os meus olhos, que Ele me dê uma lupa espiritual para que eu possa compreender tais textos, e que Ele me conceda a graça de poder transmitir para a igreja, e de poder também pesquisar em bons livros, em boas enciclopédias, e dar direção. E dentro desse texto, eu tenho lido, e ontem eu passei
para a glória de Deus, de meio-dia até meia-noite, debruçado ali no sítio, com a minha esposa e as pessoas ali na fazenda Cairós, no templo de Deus, e li muitas coisas, mas Deus me levou, me direcionou para um comentário bíblico que eu tenho há mais de uma década, chamado Comentário Expositivo Agnus, de Hernandes Dias Lopes. Romanos, o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. E foi coisas tão profundas, aquilo que eu tenho comido, daquilo que eu tenho me alimentado, eu gostaria de passar para vocês, amém? E nem tudo que eu vou pregar aqui hoje está dentro desse comentário. E nem tudo que está dentro desse comentário bíblico eu conseguiria pregar aqui em 2 anos ministrando para vocês. É coisas tremendas e maravilhosas. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos dar na medida certa. E eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na sua vida, na sua casa e também na sua família. E tem um tema, o reinado da graça. Fala comigo, o reinado da graça. Sabemos que nós estamos dentro de uma carta, e aqui nós estamos já em 1/3 dessa carta, no capítulo 6. E no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele acabou de falar sobre a doutrina da justificação com Cristo. A doutrina da justificação, no capítulo 5 de Romanos. Em Adão toda a raça caiu em pecado e miséria. Eu vou repetir. Em Adão, toda a raça humana, ela caiu. Fala comigo, caiu. Em pecado e em miséria. Ela caiu totalmente na desgraça. Já em Cristo, que é o segundo Adão, Paulo expõe isso dentro do texto, capítulo 5. Fomos libertados do pecado e da morte. Fala comigo, em Cristo, Deus me tirou da miséria, me tirou da desgraça, me libertou da miséria. Vem comigo, fala, em Cristo, Deus me libertou da maldição, da desgraça, da ruína, da miséria, da escravidão e me deu liberdade. Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em quem? Em Cristo Jesus. Então aqueles que estão em Cristo Jesus, quantos estão em Cristo Jesus? Então você está sobre o regime da graça. Fala comigo, eu vivo pela graça. Então aqueles que vivem e estão vivendo pelo regime da graça, são justamente aqueles que foram libertados, amém? Libertados da tirania do pecado. Por quê? Em Romanos capítulo 5, versículos 20 diz o quê? Aonde abundou o pecado, passou a superabundar a graça de Deus. Então o Senhor, pela graça, Ele nos libertou. Fala, pela graça, Deus me libertou da imundície do pecado, ou da imundícia do pecado, da sujeira do pecado. E Ele me deu vida. Fala comigo, Deus me deu vida. É igual aquele terreno que nós compramos pela fé. Certamente muitos aqui frequentaram lá no passado, Vila Forró, Forró no Sítio, Cangalha, e aí vai tantas outras coisas. Mas falando do terreno, Vila Forró, e quem frequentou viu como era aquilo, sim ou não? E o que aconteceu lá no passado, há quase 20 anos atrás? Pessoas foram mortas, morreram, pisoteadas. Então imagine a esfera pesada que estava sobre aquele terreno. Um lugar onde morreu pessoas pisoteadas, sufocadas, porque elas estavam ali, uma multidão estava ali apertando umas às outras para ver o que? Os seus ídolos. Satisfazer o desejo da carne. E depois disso ficou abandonado. Ficou um lugar onde pessoas
jogavam, colocavam ali, coisa de despacho, quase diariamente, jogando despachos lá para dentro, obras de feitiçarias, de macumbarias, de bruxarias. Começamos a orar ali naquele terreno, e a rodear aquele muro, e a gente ia encontrando as coisas que as pessoas jogavam lá dentro, galinha morta, cabeça de bode, coisas verdadeiras carniças, e fedia ali dentro. E nós fomos incendiando aquilo, fomos tocando fogo naquilo, e começamos a orar para Deus repreender tudo aquilo. Por quê? Aonde abundou a desgraça do diabo ali, Deus agora levantou a igreja. Onde eram as trevas, agora entrou a luz. E agora vai superabundar, como tem sido aqui, será lá e de forma maior, para a glória de Deus. Porque lá agora as pessoas vão morrer para o mundo e vão nascer para uma nova vida com o Senhor. Amém? Então, eu e você, como cristãos, nós somos livres. Levanta a tua mão direita e diz: eu sou livre, sou livre. Nós não vivemos mais debaixo da escravidão do pecado. Nós não servimos mais a Satanás. Nós não servimos mais ao mundo. Por que que o mundo nos odeia? Por que que há uma perseguição dos cristãos do mundo? Você pode ouvir falar um monte de fobia, mas nunca você vai ouvir falar sobre cristofobia. Você nunca vai ouvir falar ou sair escrito nas grandes mídias, nas redes de televisão, falar sobre cristofobia, sobre cristãos que foram mortos, cristãos que estão presos. Nesse exato momento, vários containers lá na Eritreia estão lotados de seres humanos cristãos, e eles estão lá presos, morrendo no calor, morrendo de sede, morrendo de fome, e você não vê ninguém na mídia falando sobre isso. Milhares de cristãos estão presos na Coreia do Norte, e sabe que a grande mídia fala? Chama de o líder coreano. Ele é líder não, ele é comunista, ele é um líder, ele é um ditador, um perseguidor, um homem muito mau, que fez da Coreia do Norte o seu quintal, que fez da Coreia do Norte a sua fazenda, que fez da Coreia do Norte a sua empresa, e coloca um monte de escravos para trabalhar para ele, como também em outros países, que não tem a liberdade de pregar e de anunciar o Evangelho, como na China. E aí nós vimos um líder desse país abraçando. Então sabe lá o que pode vir, o que vai acontecer lá para frente, falando do comunismo soviético que começou com Lenin. Talvez o seu professor de história precisa ir para uma aula para aprender sobre história, porque eu nunca vi tantos professores de história que não conhecem a história. São para aprender a fazer história de quê, pelo amor de Deus? Quando você vê a história, estudando a história, você vê os nazistas com os comunistas, um pegando na mão do outro, maquinando uma fórmula, uma maneira de destruir a Polônia. E você não aprendeu isso nas faculdades, você não aprendeu isso nas universidades, que a Polônia foi conquistada porque os soviéticos comunistas, juntamente com os nazistas, os soviéticos, os comunistas de Stalin, com os nazistas de Hitler, eles sentaram numa mesa, e tem os vídeos, esses vídeos estão circulando na internet, e eles se abraçaram, e eles criaram um pacto para destruir a Polônia, porque a Polônia era um berço do judaísmo, onde tinha muitos judeus e muitos cristãos. Então a Polônia, em 1938 para 1939, teve que lutar contra duas nações hostis, contra duas nações endiabradas. Uma eram os comunistas, outros eram os nazistas. Comunistas e nazistas andaram sempre juntos. Só que como o mal por si só se destrói, e cumpre-se uma palavra que está lá no livro de Daniel, capítulo 11, e diz: eles sentam, eles comem na mesa, apertam as suas mãos, sorriem, mas lá dentro um maquina contra o outro.